trabalhando aí, né? É o nosso terceiro módulo, né? Desse que a gente está chamando de lições introdutórias à psicanálise. E a gente tem trabalhado, né? Já desde o segundo semestre do ano passado, com essa modalidade, assim, né? De trabalho, que é o chamado lições introdutórias à psicanálise, e a gente seria o terceiro módulo. E a gente está trabalhando a temática, vamos começar a trabalhar a temática, né, do chamado acontecer psíquico. E a gente está trabalhando a temática do acontecer psíquico 2, porque nós trabalhamos isso também no semestre passado, né, trabalhamos o chamado acontecer psíquico. E aí, como a gente está dando continuidade à temática, né, do acontecer psíquico, e daqui a pouco eu vou falar o que a gente está pensando quando nomeia dessa forma, essa temática do acontecer psíquico, aí nós resolvemos criar a série, né, Acontecer Psíquico 1 e Acontecer Psíquico 2. E para inaugurar, né, essa temática, né, do acontecer psíquico, nós vamos trabalhar com esse tema que é chamada divisão eu-isso, né? Então, esse tema, né, que eu vou falar um pouco mais para frente, né, sobre o que é especificamente o que nós estamos dizendo, nós tomamos como referência um texto do Freud, que está, né, na edição Imago, né, edição Standard, está aqui no volume 19, né, um texto de 1925 chamado A Negativa, né, para a gente discutir essa divisão do eu e do isso. Essa história, né, da divisão do eu e do isso é baseada um pouco mesmo naquela ideia que o Freud já vinha acompanhando, né, alguns, que nós até falamos isso aqui em outros momentos, vinha acompanhando de alguns neurologistas, psiquiatras, né, alguns médicos que trabalhavam com as doenças dos nervos, né, Freud já vem acompanhando essa discussão, né, a história da divisão da consciência não é uma invenção freudiana, né, Freud vem acompanhando o Pierre Janet, vem acompanhando o Breuer, e depois o próprio Freud começa a elaborar essa discussão, né. Uma diferença fundamental daquilo que Freud vai dizer e o Janet vai dizer, o Janet diz, né, diz, principalmente levando em consideração a histeria, o Janet vai dizer que a consciência ela realmente se divide, mas ela se divide por uma degeneração psíquica, ou seja, a divisão da consciência ela é resultado de um trabalho, de uma degeneração, obviamente, neurológica, que ele está falando, né, e o sujeito, então, ao perder determinadas funções psíquicas, a consciência se divide, né? O Freud, ele não vai, obviamente, né, por isso que aí tem a própria questão da psicanálise, ele não vai seguir essa ideia do Janet. Ele vai se opor ao Janet ao dizer que a divisão da consciência, ela é um ato de vontade. Um ato de vontade, obviamente, inconsciente, né? E nessa história das lições introdutórias, como eu estava dizendo, né, a gente trabalhou as lições introdutórias 1, que a gente nomeou como uma teoria geral da sexualidade em Freud, que era exatamente para a gente poder localizar, né, esse ponto pelo qual, além da noção de inconsciente, é um ponto pelo qual Freud ficou popularizado, né? A gente ouve as pessoas falando, né, tudo de Freud é sexo, né? Tudo para Freud é sexual, é sexualidade. Então a gente resolveu começar, inclusive com um apelo um pouco midiático mesmo, né? Começar a pensar a partir dessa ideia do que é a teoria geral da sexualidade em Freud. Aí nós trabalhamos basicamente os 3 ensaios, foram 4 encontros. Trabalhamos então os 3 ensaios, né, um texto de 1905, para discutir, né, a noção de pulsão e a noção de que aquilo que há de mais variável, né, na pulsão é o seu objeto. Aí Freud vai, no primeiro ensaio, né, discutir a ideia da perversão, né, ele vai discutir também com vários teóricos de sua época, né, para desmistificar essa história da perversão, né. Então, vários sexólogos da época de Freud vinham dizendo, né, que a masturbação era perversão, a homossexualidade era perversão, o coito anal era perversão, né, várias situações que escapavam aquilo que era entendido como a prática natural do sexo, né, que era o encontro de um pênis com uma vagina para efeitos reprodutivos, né, tudo que escapava disso era visto como perversão. E Freud vem, então, discutindo isso, né, para dizer
né, assim, do caráter perverso polimorfo da sexualidade, de um modo geral, e depois ele vai trazer a ideia da sexualidade infantil. Então, no segundo encontro, a gente discutiu a sexualidade infantil, Freud defendendo também essa ideia, né, uma ideia bastante radical para a época dele, e hoje também, né, uma situação que inquieta muitos. E depois nós trabalhamos a questão da puberdade em Freud num texto dele chamado As Transformações da Puberdade. É um texto muito bonito, com um nome muito bonito, né, As Transformações da Puberdade, para discutir exatamente a questão do que há de novo, né, o que há de novidade, né, nisso que a psicanálise não nomeia como adolescência, mas nomeia como puberdade, né? Freud nomeia como puberdade. Então, nesses 3 ensaios, né, nós trabalhamos isso, e o quarto encontro, né, da primeira lição, nós discutimos o Édipo e sua dissolução, né? Trabalhamos, então, o que tem de sexual, né, no Édipo e como é que ele se dissolve, né? Uhum. Aí, no segundo encontro, nós trabalhamos o acontecer psíquico, a partir de uma ideia que a gente encontra na nova tradução proposta pela Autêntica, né, das obras incompletas do Freud, né, que um texto de 1911, que Freud chama Dois Modos de Funcionamento Psíquico, é um texto que a gente vai discutir aqui, né, não vou saber dizer ao certo quem vai coordenar a discussão, né, mas é um texto que a gente vai discutir aqui. Na tradução da Imago, a ideia de funcionamento psíquico, ou mental, né, da Imago é mental, a Autêntica traz como acontecer psíquico. Então, a ideia de acontecer psíquico, né, ou de funcionamento mental, é baseada na primeira tópica freudiana, né, a ideia que Freud vai desenvolver, né, tanto de uma metapsicologia, quanto também aquilo que vai ser nomeado como a primeira tópica. Então, a gente, tanto nos encontros que a gente teve no semestre passado, que a gente teve 4 encontros, né? Uhum. Com o Marcos, a Raquel, o Laércio e o Ricardo, trazendo as discussões, coordenando as discussões, né? Para a gente tentar mapear isso em Freud, né? O que é a ideia do acontecer psíquico, o modo de funcionamento psíquico, a partir da primeira tópica, né? Pode ser que a gente discuta em algum momento ou outro, né, algumas questões que vão além da primeira tópica, mas o nosso foco é a primeira tópica freudiana, né? A partir dessa noção de inconsciente e tudo mais. Uhum. E agora, né, no Acontecer Psíquico 2, a gente vai continuar com essas discussões, com alguns textos também que Freud, a partir de um caráter tanto metapsicológico quanto clínico, propriamente dito, né, ele vai localizar o funcionamento mental ou o acontecer psíquico, a partir dessa ideia do inconsciente, né? E aí, como eu já disse, a chamada Lições Introdutórias à Psicanálise, ela tem exatamente isso, né, como finalidade, que é introduzir temas, conceitos e noções psicanalíticas em uma metodologia de ensino baseada na discussão e elaboração desses conceitos, com base em um tema geral, oriundo primeiramente da obra de Freud. Então a gente vai trabalhar Freud durante um bom tempo, e depois a gente vai também trabalhar, né, nessa mesma modalidade o ensino de Lacan. Por que a gente resolve trabalhar com lições introdutórias? Porque, como eu disse, normalmente, né, a partir daquilo que a gente está pensando, os seminários, eles são mais amplos, as discussões circulam por muitos espaços, né, porque tem muito a ver com o próprio percurso de cada um, teórico, metodológico, de que área vem, se faz ou não faz análise, enfim, né, de acordo muito com isso, e aí as discussões, elas são também da mesma maneira, né, vão acontecendo dessa forma. No Lições, a gente tenta sistematizar isso de uma outra maneira, né? Sistematizar no sentido mais daquilo que tradicionalmente a gente está acostumado, né, a pensar como aula, naquilo que Foucault lá, né, Opa, deixa eu aceitar alguém aqui, né? Vem definindo como aula lá em uma das suas lições. Deixa eu só aceitar alguém aqui, gente, para continuar. Gente, o áudio tá bom? Tá, sim. Tá, né? Tá dando para ouvir nitidamente, né? Tá bom, sim. Beleza. Uhum. Então, vamos continuar. Seja bem-vinda, Lia, de novo. E aí é isso. E depois a gente vai continuar fazendo isso também com os conceitos do Lacan, porque, como eu estava dizendo, isso ajuda a gente a sistematizar alguma coisa, e, inclusive, ajuda no acompanhamento, né, dos seminários, né, assim, né, das outras questões, né? Então, essa coisa, às vezes, mais redondinha também, às vezes, é necessária, né?
porque ajuda a gente a se nortear um pouco melhor, né? Então é isso, a gente está na terceiro volume, né, terceira série aí do Acontecer Psíquico, dos lições introdutórias, trabalhando agora o Acontecer Psíquico 2, né, conforme eu estava dizendo, né? E um texto que a gente escolheu para trabalhar, para abrir, né, essa discussão, é o texto, a gente vai ter que ficar de vez em quando interrompendo, porque o Laércio, ele enfim, está com um compromisso familiar que é visita de falecimento, né, de um mês aqui no Piauí, quem é do Piauí sabe, acho que no Nordeste, de modo geral, tem isso, né, as visitas, né, ele perdeu o avô tem um tempo, e aí hoje é o dia dessa visita, assim, que as pessoas reúnem para rezar um terço, essas coisas, né, um pouco da tradição local aqui, né, e hoje é o dia dele fazer essa visita. Então, assim, de vez em quando eu vou ter que interromper aqui, porque normalmente ele que fica nessa coordenação. Então, a gente vai trabalhar esse texto do Freud, chamado A Negativa, que é um texto curto, talvez um dos mais curtos do Freud, mas é muito denso esse texto. E a gente vai tentar articular esse texto com aquilo que é a ideia, né, que nós estamos trabalhando, que é exatamente a ideia da divisão do eu e do isso. Então, assim, o que a partir desse texto, chamado A Negativa, a gente pode extrair para pensar na divisão eu-isso, né, como Freud estava propondo. Seja bem-vindo, viu, Diego? Acabei esquecendo de dar boas-vindas ao Diego, que entrou aí. Nesse texto do Freud, né, a negativa, o que isso aponta para a gente, né, sobre a divisão do eu e do isso, a divisão da consciência, e também esse caráter, como eu estava dizendo, né, mais metapsicológico, né, que o acontecer psíquico aponta, mas também Freud vai dando alguns direcionamentos clínicos, assim, né, qual que é a importância da negativa do ponto de vista da clínica, né. Então a gente vai trabalhar esse texto, é um texto de 1925, da Weihnacht, de 1925, que, como eu estava dizendo, né, é um texto curto, mas é um texto muito denso, assim, né, que você vai encontrar assim, muitas discussões, né, sobre esse texto, que inclusive é uma discussão que Lacan faz desse texto, principalmente, né, depois eu vou mostrar a referência aqui, mas no seminário 3, no seminário 4, no seminário 5, né, o Lacan vai fazer muita referência a esse texto do Freud, a negativa, além de um capítulo nos escritos, né, que é uma discussão que o Lacan vai fazer a partir de um seminário, né, em que Lacan convida o Jean Hippolyte, que é um filósofo francês, né, e tal, que foi falar, um estudioso da psicanálise, do alemão e tal, que vai falar sobre esse texto, né, e as nuances da língua alemã, né, num seminário do Lacan. Depois Lacan escreve uma resposta ao Jean Hippolyte sobre a negativa, né? Então, assim, é um texto realmente importante, né, do Freud, né? E Freud começa esse texto, gente, né, em um determinado momento, não sei se vocês leram, né, mas a gente vai poder discutir isso depois. Freud vai dizer o seguinte, tem uma frase nesse texto muito bacana que é o seguinte, que em nossa interpretação, tomamos a liberdade de desprezar a negativa e de escolher apenas o tema geral da associação. Isso é uma frase que Freud coloca e que é uma frase, como eu estava dizendo, né, norteadora do ponto de vista da operação clínica, né? Então, Freud está orientando, né, assim, né, aos praticantes, né, aos trabalhadores da psicanálise, que ao interpretarem na presença de uma negativa qualquer, o que o analista deve fazer é desprezar a negativa e escolher apenas o tema geral da associação. Então é um pouco disso que a gente vai ver, por isso que eu estou dizendo que ele tem um caráter também da praxis clínica, né? O que fazer frente à negativa, mas ele também traz uma dimensão que é metapsicológica, tá? Então, Freud afirma, né, isso aqui, né? Desprezar a negativa e ficar somente com o tema geral da associação, a partir do relato, né, de um sonho, né, que um rapaz tem, e ele sonha, né, que está com uma mulher, né, numa relação com a mulher, relação sexual com a mulher, e de repente, o que acontece? Ele, no relato desse sonho, quando ele termina de relatar o sonho, ele diz, mas não é a minha mãe.
que Freud pontua, né? A partir do momento em que ele, frente a esse relato de sonho, ele nega a presença da mãe, ele afirma, né, negando, né, que aquela mulher do sonho não era a mãe dele, Freud está dizendo que ele nega para poder afirmar a presença da mãe. Ou seja, frente a tantas mulheres que ele tinha no mundo para negar, ele vai escolher exatamente a mãe dele para negar, é porque exatamente tem alguma coisa aqui que tem que ser escolhida, né, que é o tema geral da associação. Então, despreza a negativa e fica com o tema geral da associação. Então, Freud diz isso. Frente a isso, quando o rapaz, né, nega, né, não é a minha mãe, o que ele está fazendo? Nessa perspectiva que Freud vai defender, né, isso é 1925, né, e tal, o que Freud vai dizer é que ele nega para poder afirmar. Então, tem um trecho, né, que eu resolvi anotando algumas coisas aqui também, que é, ao pensar nos pacientes que apresentam uma ideia e a negam imediatamente, por exemplo, pensei nisso, mas não pode ser isso, Freud ele vai lançar a tese fundamental desse artigo. Ou seja, essa mulher que está aí, ela não é minha mãe, ou seja, pensei nisso, mas não pode ser isso, né? Freud está lançando a ideia, ou a tese fundamental desse artigo da negativa, que é esta aqui, que o conteúdo recalcado, né, lá está falando reprimido, tá? Né, mas a gente tem que lembrar sempre dos problemas de tradução, né, desta edição, da Imago, né? Então, onde você encontrar reprimido ali é recalcado, né? Onde achar extinta pulsão, onde encontrar catexia é investimento, né, e tal. Então, o conteúdo recalcado de uma ideia ou pensamento pode penetrar na consciência desde que seja negado. Ou seja, é muito daquilo que a gente já encontra, né, no clássico, né, na Vulgata freudiana, né, já classicamente colocada, de que um elemento que for recalcado, ele só pode voltar à consciência transformado, modificado, ou, como Freud está dizendo aqui no texto, né, negado. Né? Então, o que Freud está dizendo? O conteúdo foi recalcado, não posso pensar nisso, não quero saber disso, pensei, mas não pode ser isso, né? É minha mãe, mas não pode ser a mãe, né? Não pode ser a mãe. Então, esse conteúdo que foi recalcado, que foi retirado do campo da consciência, ele pode sim penetrar novamente na consciência, pode voltar para a consciência, desde que ele seja negado. Então, o pensamento que eu tenho, né, de estar mantendo relação sexual, cobiçando, desejando a minha mãe, é intolerável. Mas ele pode vir à minha consciência, sim, eu posso me deparar com esse pensamento, desde que eu negue esse pensamento. Não, de maneira alguma, não é minha mãe. Você tá ficando louco, tudo pro é sexo, né? Tipo, a ideia lá do... ficou mais popularmente conhecido do Freud. Só aceitar mais alguém aqui. É o Ricardo. Uhum. Deixa eu continuar. Isso. Então, a partir dessa ideia de que o conteúdo recalcado de uma ideia ou pensamento pode penetrar na consciência desde que seja negado. Né? Isso porque, na perspectiva que Freud vai atuar, né, essa ideia de você tem o recalcado, aquilo que é insuportável do ponto de vista da consciência, e vai para o inconsciente, ele retorna, né, tem o retorno do recalcado. Freud vai dizer porque a negativa é uma maneira de tomar conhecimento daquilo que foi recalcado apenas no aspecto intelectual. Então, o que Freud vai dizer? Olha, você pode tomar contato com aquele elemento que foi recalcado, como negando. Outras operações também vão ser assim, né? Mas como a gente está tratando negativo especificamente, né? Você pode tomar contato com isso que foi recalcado e que voltou, mas somente a partir de um plano que é intelectual. Uhum. Então, o plano afetivo, ele fica o quê? Ele fica deixado de lado. É muito semelhante, deixa eu aceitar mais um aqui, gente, peraí. É muito semelhante, boa noite, Rosana. É muito semelhante a própria ideia que Freud discute lá no Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise, que é um texto que eu tenho sempre mencionado, né, aqui, porque é um texto também muito bacana do Freud, um texto curto, que Freud, ao discutir, né, as dificuldades que as pessoas encontram em estudar psicanálise, Freud vai dizer, olha, a psicanálise é muito fácil. Então, assim, ela exige um trabalho intelectual, né, mas nada
mais exigente que as outras áreas, né? Freud está dizendo isso, né? E ele vai dizer o seguinte, que a dificuldade que as pessoas têm para estudar, para compreender a psicanálise, ela é uma dificuldade do ponto de vista afetivo. Porque a psicanálise vai tocar em uma série de questões que às vezes são um ponto de vergonha, né, do sujeito, e o sujeito vai rechaçar isso. Né? Então o sujeito prefere dizer, eu não consigo entender nada disso, né, negando exatamente, né, tendo um contato apenas intelectual com este elemento e não conseguindo ter esse contato afetivo. Então Freud vai dizer isso, né? A negativa, ela promove isso, né? Ela faz com que o sujeito tenha um contato, ele tenha esse elemento recalcado tenha acesso à consciência e o sujeito tenha contato com isso somente do ponto de vista intelectual. Ou seja, aquilo que é afetivo, isso é retirado do ponto de vista da consciência. E aí a gente sabe, né, o texto nos ajuda a pensar isso, que tem sempre uma relação, né, desse saber com elaborar. Né? Então, assim, em linhas gerais, a psicanálise não está muito preocupada com conhecimento, ela está muito mais preocupada com saber. Porque o saber tem sempre a dimensão inconsciente. Conhecimento é essa dimensão mais cognitiva, né, enquanto um processo psicológico, né, e tal, né? Normalmente ele tende a ser um pouco mais fechado, no sentido que você tenta construir um conhecimento mais coeso e tal. Enquanto que o saber tem essa participação do afetivo, né? E aí Freud vai dizer o quê? Que a função intelectual, ela se separa do processo afetivo. E isso na experiência que eu tenho frente a esse elemento que eu nego. Por exemplo, né, não é a minha mãe. Né? Então, tá lá na relação sexual, eu nego, né, de que aquilo ali é a minha mãe, mas o elemento que foi recalcado, que retornou, na forma de negativa, ele exerce uma função intelectual separada do seu processo afetivo. Né? A aceitação intelectual do recalcado não opera mudanças no paciente, que é uma coisa que Freud coloca também, né, lá no Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. Freud diz o seguinte, olha, você municiar o seu paciente de conhecimento de psicanálise, ou deixar na sala de espera, né, algumas coisas ali que vão falando de psicanálise, de recalque, de Édipo, seja lá o que for, né, isso resolve praticamente nada do ponto de vista daquilo que é o sofrimento do sujeito. Freud usa até essa figura, né? Essa ilustração, assim. É a mesma coisa que você oferecer um cardápio para alguém que está com fome. Você oferece o cardápio, achando que só o fato da pessoa ler e ter o contato intelectual com o cardápio, né, vai matar a fome dela, vai saciar a fome dela. Então, isso que ele está dizendo, olha, você fornecer essas informações, esse conhecimento para alguém, né, ou seja, a aceitação intelectual do recalcado, ela não opera mudanças no sujeito ou no paciente. E Freud completa, né? Freud fala de uma completa aceitação da existência do conteúdo recalcado, que é muito diferente de uma racionalização, portanto, né? Então, o que acontece? Um trabalho de análise, né? O trabalho de interpretação, disso que Freud está dizendo aqui, né? Em nossa interpretação, a gente despreza a negativa e fica com o tema geral da associação. Qual que é a finalidade? A finalidade é que o trabalho de interpretação, ao fazer isso, ao marcar o conteúdo recalcado, né? O objetivo é fazer que haja, né, nos dizeres de Freud, né? A gente sabe que, na verdade, não é muito bem disso que se trata, mas, no dizer de Freud, isso promove uma completa aceitação da existência do conteúdo recalcado. E o sujeito, então, a partir disso, consegue elaborar alguma coisa. Né? Então, vamos lembrar de um texto que a gente já trabalhou ele aqui, né? Acho que no ano passado, nos conceitos fundamentais, né? Um texto do Freud, que é o recordar, repetir e perlaborar, segundo a tradução da autêntica, né? Mas na Imago é recordar, repetir e elaborar, né? Então, Freud está apontando aqui, né, aquilo que já está desenhado é recordar, repetir e elaborar. Ou seja, apenas o conhecimento intelectual de um problema, de alguma coisa que é da ordem do sofrimento psíquico, não resolve o problema. O que vai resolver, né, nessa perspectiva que Freud, né, coloca em recordar, repetir e elaborar, e aqui também, né, é de que
é um trabalho da construção ou elaboração de um saber que o sujeito faz, e esse saber, ele está articulado exatamente com o campo afetivo. Né? A gente pode lembrar, né, que o recalque, né, não sei se todo mundo se lembra aí, né? Você tem o afeto, é muito ruim escrever com isso, gente, separado da representação. Lembram disso, né? Então, assim, o processo básico do recalque é exatamente esse. Eu tenho uma determinada situação, por exemplo, né? Eu me pego aqui pensando, ou me lembrando de um sonho que eu desejo sexualmente a minha mãe. Isso é intolerável, isso é insuportável para mim, né? O sujeito não suporta isso. O que acontece com a operação do recalque, né? Você tem um afeto que ele é separado da representação. Então você tem um afeto, vai para um lado, de acordo com a neurose, acontece alguma coisa, se for obsessiva de um jeito, se for histérico é outro, né? Mas o afeto vai para um lado, a representação vai para o outro, né? Então você tem um afeto que é separado da representação. Num trabalho de análise, marcando, né, essa dimensão da negativa, é isso que Freud está dizendo. O sujeito, a partir de um trabalho de recordar, repetir e elaborar ou perlaborar, ele vai ser capaz de construir um saber sobre aquele seu sofrimento. Por isso que a minha depressão, ela não é a mesma depressão do meu irmão, né? Perdemos aqui, né, nosso pai, por exemplo, né? Estamos deprimidos pela morte do nosso pai. A depressão dele não é a minha depressão. Eu posso estar deprimido, ele pode ter se identificado comigo, tem nada a ver com meu pai, ele se identifica comigo e acaba se deprimindo também, né? Então, é um trabalho de elaboração do saber que é muito particular, que tem a ver com isso aqui, ó, né? Com a dimensão do afetivo, né, sendo novamente trazido à tona, né? E aí, no texto, Freud vai dizer algumas questões muito interessantes. E aí a Débora vai nos ajudar. Então, ele vai trazer a construção da afirmativa e da negativa e os pares de oposição, e o que cada uma dessas situações aponta para aquilo que nós entendemos enquanto estrutura clínica, né? Aquilo que nós entendemos enquanto estrutura. Então, o primeiro par de oposições que Freud vai apontar no texto, né, nesse texto aí chamado A Negativa, até alguém falando aqui que não está conseguindo e outros justificando, só que não está conseguindo, beleza. O primeiro par de oposições, ele é constituído pelas operações de introjeção, que é Vereinigung, daquilo que é bom, o sujeito introjeta aquilo que é bom, aquilo que é prazeroso, e, do outro lado, o sujeito expulsa, no Ausstoßung, aquilo que é mal, aquilo que causa desprazer. Né? Coloquei desprazível, não sei se eu usei essa palavra. Né? No sentido de que causa desprazer. Então, é a primeira situação que Freud vai apontar, que esse par de oposições, que são operações da língua, né? Então a gente pode falar que a ideia de negativa, ela não é um conceito necessariamente que Freud vai trazer, mas ela é muito mais uma operação, né? Então, a negativa, com a denegação e as formas de negação que o sujeito tem frente à castração, é que vão definir, inclusive, a sua dimensão estrutural. Ou seja, de qualquer maneira, a negação está presente, né? Frente ao real do sexo, né? Então, o sujeito se defende de alguma maneira, que é a teoria da defesa que Freud está construindo. Lembra que eu falei lá atrás, né? O sujeito se defende, por isso a consciência se divide, né? Então, a primeira forma, né, o primeiro par de oposições é constituído por uma operação de introjeção, que é a partir desse texto, inclusive, que Melanie Klein vai começar a discutir a ideia do seio bom e do seio mau, né? Ou seja, tem alguma coisa desse objeto que o sujeito, né, que não é um sujeito ainda, na verdade, né, tá lá o infans, né, tá lá o bebê, né, como diz o Lacan, né, numa situação muito mítica, né, aquele pedaço de carne na sua vã insignificância de ser, né, ali não é gente, é um vir a ser gente, né, ele introjeta elementos no seu interior, né, daquilo que para ele é prazeroso, daquilo que é bom. Então Freud está discutindo com a gente também aqui
A primeira, uma noção mais fundamental, que é a noção do princípio do prazer, né? Que o aparelho psíquico, ele busca o prazer, evitando o desprazer. Como que faz isso? Introjetando aquilo que é bom e expulsando aquilo que é mal, aquilo que causa desprazer. Depois a gente vai voltar nesse Autosung, que ele é muito importante, porque ele tem a ver com uma espécie de expulsão primordial que o sujeito faz, né, e que dá um primeiro acesso do sujeito ao simbólico, né? Por isso que o texto também ele é metapsicológico nesse sentido, né? Gente, se não estiver ficando muito claro, depois a gente discute, tá? Por favor, a gente vai tomar nota. Oi? Tá tudo ok. Ah, beleza. Vamos tomando nota aí, que né, a gente vai conversando depois. Porque esse texto realmente não é um texto muito fácil. E aí, nesse aspecto, o que vai acontecer? Né? O Freud vai destacar também a própria função do emitir juízos. Né? Então, primeira questão aqui, uma coisa, né, lá no texto é Ding, né, o Das Ding, possui ou não uma certa característica. Então, o que vai acontecer? No início da vida, como estava dizendo, aquele infância, né, aquele pedaço de carne na sua vã insignificância de ser, não é gente, é um projeto de gente, é um vir a ser gente no dizer de Lacan, né? No dizer do Freud, né? Tá lá aquele bebê lá, né? Que precisa do outro para garantir ele um acesso mínimo, né? Uma permanência mínima na vida, né? Com as questões mais básicas, né, da sobrevivência. Precisa desse outro, Freud vai chamar de um outro primordial, né? Então, no início da vida, a característica que interessa para esse pedaço de carne, né, é se a coisa ela é boa ou ela é má. Mas boa ou má, gente, não no sentido moral, mas boa ou má no sentido se é prazerosa ou desprazerosa. Se ela causa prazer ou se ela causa desprazer. Que é muito importante, que tem a ver com outro mal também lá da paranoia. Que por isso que é importante, né? Que a gente pode discutir isso depois. Então, em termos orais, né, pensar na oralidade, por isso que a Melanie Klein vai desenvolver a própria ideia do seio bom, do seio ruim e tal, né? Se essa coisa, né, se a Ding, né, ela é para comer ou se ela é para cuspir, para expelir. Lembra aqui da expulsão, né, que é uma experiência de expelir também, né, que o sujeito está fazendo. E, então, tem a ver com a função de emitir juízos, né? Assim, se isso é para comer ou se é para expelir, se é para comer ou para cuspir, se causa prazer, se causa desprazer. E todos esses elementos vão, lembrando lá do Freud, né? Também lá do projeto da psicologia científica, né? Vão deixando no aparelho psíquico traços de memória, né? Vamos lembrar disso, né? A gente já discutiu, acho que esse texto também, acho que foi até o Marcos que trouxe, né, mas vão deixando traços de memória, né, na medida em que, por exemplo, esses elementos vão entrando e saindo, né, desse sistema que Freud constrói, né, que é um aparelho psíquico com o seu sistema de sensação, percepção e representação. Né. E também confirmar ou refutar se a representação psíquica dessa coisa ela tem existência real. Então, na medida em que o juízo ele vai sendo emitido, né, a respeito de uma determinada situação, de uma determinada coisa, a gente vai até falar um pouco disso depois, né? Esse pedaço de carne ele vai começando a fazer o juízo se esta coisa ela tem existência real ou se ela tem uma existência alucinada. Vamos lembrar também o que Freud já diz pra gente, né? O bebê, essa massa que está ali, né, que precisa desse outro primordial, esse pedaço de carne, conforme diz Lacan, né, esse bebê, ele alucina o seio, né? Ele tem um estado de alucinação, né? Entra no estado alucinatório da presença desse seio, né? Por isso que a gente vê muitas vezes a criança, mesmo tendo sido saciada a sua fome, ela continua lá com a boquinha dela fazendo assim, né? E tal, né? E tá cheia, entende? Mas tá lá, né? Fazendo isso com a boca, né? O Freud vai dizer que que essa é uma experiência alucinatória e que a função de emitir juízos vai fazendo isso com que a criança, paulatinamente, ela vá entrando nisso que se chama um teste de realidade.
ela vai fazendo uma distinção e uma separação entre aquilo que é dentro e aquilo que é fora. A partir dessa operação aqui, né, de introjeção e expulsão. De introjetar e expelir, né, esse objeto bom ou esse objeto mau. E aí, como eu estava dizendo, né, essa parte da função do juízo cabe ao eu real definitivo, que são os termos que Freud vai colocando, né? Ele fala do eu prazer, né? Não mais ao eu prazer. Ou seja, começamos a entrar e a fazer a distinção entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Que aí é o momento que, com a medida em que esse juízo vai sendo emitido, né, como eu estava dizendo, a criança começa a fazer a separação entre aquilo que é dentro e aquilo que é fora. Aquilo que é dela, aquilo que é do outro. Que é muito importante do ponto de vista estrutural, né, clínico, né? Aquilo que, por exemplo, que é da ordem de uma psicose, aquilo que é da ordem de uma neurose, e que tipo de psicose que é essa, por exemplo, né? Que a gente tem uma presença, né, por exemplo, como eu estava dizendo na paranoia, né, de acentuar esse caráter mal do outro, né, ou do objeto, né, ou da coisa, né, e tal. Por isso que ele espelha, né. E é uma função que a gente vai encontrar no texto, Freud dizendo, é uma função que conduz do pensar, desse pensamento alucinatório, para a ação, né, é isso que Freud vai dizer. Então, o que é essa história do eu-prazer? A história do eu-prazer é que no início da constituição do eu, Freud está pressupondo uma lógica radical do princípio do prazer. É isso que vai dizer. No início da constituição do eu, né, então vamos voltar, né, no texto do Freud, lá do eu do isso, né? Freud vai dizer o quê? Primeiramente, que o eu ele vai sendo constituído por um conjunto de identificações imaginárias. Por isso que o eu é paranoico, né? Por isso que o outro me pergunta uma coisa, eu já fico meio cismado com aquilo que ele está me perguntando, né? A partir desse conjunto de identificações que ele vai fazendo, né? Mas no início da sua constituição, o que Freud vai dizer, né? Ele está apostando que existe esse eu prazer e ele aposta nessa lógica radical do princípio do prazer. E Freud diz, nesse texto, né, a negativa, o eu prazer presente no início do desenvolvimento quer introjetar tudo o que é bom e expelir de si tudo o que é mal. E isso seria constitutivo, conforme a gente está dizendo. Inicialmente, para o eu prazer, não há diferença entre o mal, o que é estranho ao eu, e tudo aquilo que se situa fora do eu. As três características são idênticas. Então, num primeiro momento, para Freud, não tem essa diferença entre o mal, entre aquilo que é estranho, né, aquilo que é estranho ao eu, né, e tudo aquilo que está fora do eu. Não tem diferença, né? Para ele é essa ideia, como Freud está colocando, né? Ele quer introjetar tudo que é bom e expelir tudo que é mal, né? E aí, nesse texto de 1925, aqui nessa edição, né, a página 157, Freud vai dizer: na medida em que os objetos que lhes são apresentados constituem fontes de prazer, aqui o objeto é Ding, né, das Ding, na medida em que os objetos que lhes são apresentados constituem fontes de prazer, ele os toma para si próprio, os introjeta, para empregar o termo diferença. E, por outro lado, expele o que quer que dentro de si mesmo se torne uma causa de desprazer. Então, só confirmando, né, aquilo que eu disse, né, o Freud apontando isso, né? O sujeito, ele toma para si, introjetando aquilo que causa prazer, e expele para, no alemão, ele expele de dentro, né? Ele expele de dentro aquilo que é mal, aquilo que causa desprazer, né? Então é um pouco dessa operação que Freud está dizendo, que a gente vai chegar aqui nesses elementos. Então, qual que é a relação desse Austosum com Varanang? Não sei pronunciar isso aqui não, que eu tentei, eu nunca consigo. Mas eu tô te falando que eu tô ralando, Débora. Eu tô ralando nesse alemão meu, sabe? Mas enfim, eu sou brasileiro, né? Então eu não desisto nunca, né? O meu eu é paranoico. Quando o alemão me destruir, eu vou pegar alguma coisa, né? Então, essa Austosung, que é uma expulsão, ela é alguma coisa mais primordial que a Varanang, que é a introjeção.
é um par de oposições que Freud está dizendo. Você tem, de um lado, a expulsão, de outro lado, a introjeção. Gente, por que eu estou trazendo esses elementos aqui, né, do alemão? Porque são termos muito importantes que Freud está utilizando e que tem um peso na língua alemã, como, por exemplo, um outro termo que a gente vai ver daqui a pouco, pelo caráter de ambiguidade que o termo tem. Né? A gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, assim, no alemão, ele tem um peso maior do que em português. Né? Então, por isso que muita gente que se debruça, né, sobre esse texto faz questão mesmo de buscar o sentido, quais são as palavras que Freud utilizou, né, para poder dizer aquilo que ele está dizendo. Né? E se você pegar as edições, a edição da Autêntica, o que ela está tentando fazer é isso também. Né? Olha, qual que é o alemão do Freud? Né? O alemão comum, nada sofisticado, mas que tem um peso muito, muito importante. Né? Então, essa expulsão, né, mais que a introjeção, ela tem especial importância, por quê? Porque marca o início do processo de constituição do sujeito. Então, aquilo que vai, de fato, marcar o processo de constituição do sujeito tem um peso muito maior, é a expulsão. O sujeito vai introjetar aquilo que causa prazer. Mas ele precisa também o quê? Expulsar alguma coisa que está ali dentro, causando o desprazer. É isso que Freud vai dizer, né? Que nesse processo aí de constituição, Freud não usa o termo sujeito, né? No processo de constituição do sujeito, ele vai estabelecer o rompimento de sua simbiose com a mãe. Porque no momento que a mãe falta e o bebê já está fazendo esse processo de separação ou distinção entre aquilo que é alucinatório e aquilo que é a realidade, aquilo que nós falamos aqui atrás, né? Né? Da função de emitir juízos, né? Ele está estabelecendo esse dentro e fora. Ele também é tomado por esse momento em que, quando a mãe está, quando o seio materno está presente, é bom. Quando ela se afasta, é mal. E isso é muito importante para o estabelecimento do eu, da distinção entre o eu e isso, e também da distinção entre o eu e o outro, que é muito importante para a constituição do sujeito. Não é que o Freud vai apostar, né, de que na medida em que o sujeito vai fazendo essa diferenciação entre o eu e o outro, entre aquilo que é interior, aquilo que é exterior, ele vai se constituindo. Né, ele vai se constituindo, porque permanecer no caráter alucinatório, né, daquilo que é o bom, propicia a ele, né, fixá-lo em determinado ponto que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Esse assunto, de outra maneira, né, para lidar agora com essa angústia da separação, Freud vai discutir lá no famoso Fordá, né, que é uma experiência que Freud tem ao ver o seu neto, né, jogando carretel no momento em que a mãe saía para fazer as coisas dela. Né? Então, o menino joga o carretel, mas não apenas joga o carretel, porque não é apenas um gesto. É isso que Lacan destaca. Porque é um gesto seguido de uma palavra, ou seja, é um gesto seguido de um significante. Então, no medida que ele joga, ele fala for, que o Freud interpreta, né? Fora, longe, distante. E na medida que ele busca, que ele puxa o carretel de volta, ele chama dá, que é vem, chega, né? Tá vindo, né? Da presença. Ou seja, que o sujeito precisa estabelecer essa relação de ausência e presença, do dentro e do fora, né, do eu e do outro. Né? Então, por isso que Freud vai dizer que essa operação de expulsão, ela, mais que a de introjeção, ela tem especial importância porque ela marca esse início aí, né, daquilo que a gente nomeia como a constituição do sujeito. Então, esse Ausstoßung é uma expulsão fundamental, ou, como também tem algumas traduções do Freud, Freud vai dizer de uma expulsão primordial. Então, ela é diferente das outras formas de expulsão ou de negação, para sermos mais fiéis ao texto, né, que Freud vai trabalhar, né, em outros momentos. Mas essa Ausstoßung é uma expulsão fundamental, ou primordial, que Freud vai identificar como o momento inaugural
da constituição do sujeito, que é sujeito pulsional. Então, é o primeiro momento. É o momento em que o sujeito, ele, ao fazer essa expulsão, né, fundamental ou primordial, se inaugura aí, né, alguma coisa que demarca ou delimita alguma coisa desse corpo que não é apenas organismo mais, um corpo que também é pulsional, certo? Que é uma discussão que a gente pode levar aí para outros campos, né? Mas que levanta uma série de questões relacionadas à psicose, por exemplo, aos casos de esquizofrenia, por exemplo, em que o sujeito, ele é o corpo, né? Não é que ele tem um corpo assim, né? Só aceitar outra aqui, gente, só um minutinho. João Bosco. Boa noite, João. E aí, na continuidade, né, falando dessa Ausstoßung, né, essa expulsão fundamental ou essa expulsão primordial, a gente tem esse momento inaugural da constituição desse sujeito, chamado sujeito pulsional. E aí, o que Freud vai dizer? Então, daquele eu real prazer, que a gente tinha falado que eu real prazer, eu prazer, né, a gente passa, então, no momento em que essa operação ela vai se estabelecendo, né, introjeção e expulsão, Freud acentua o caráter mais importante da expulsão, porque dá a entender o texto, né, de que a introjeção já está dada, né, pela própria presença do seio, como que a criança alucina esse objeto, né. A expulsão ela teria um peso maior e a gente teria uma expulsão ou uma expulsão fundamental ou primordial que daria início, inauguraria aí a construção desse sujeito pulsional, levando para o eu real definitivo, né? Que é isso que ele está dizendo aqui. Então, aos poucos, o princípio do prazer é colocado de lado, no sentido de que alguma coisa da realidade vai entrando. Ele não é apagado, não é retirado, né? Não se abandona a ideia do princípio do prazer, né? Mas o princípio do prazer, a partir da leitura desse texto, né? Ele é colocado de lado e não basta saber se um objeto de satisfação, agora, a partir de agora, né? Ele é bom ou não. Se ele merece ou não merece ser acolhido no eu, ser introjetado, né? Mas se ele está ou não presente no mundo externo ou no mundo exterior. Lembra que nós falamos, né? Que essa oposição entre a introjeção e a expulsão, na medida em que aquele pedaço de carne ele vai abandonando as experiências alucinatórias, ele vai fazendo essa distinção entre o eu e o outro, entre o eu e o outro, ele vai fazendo também essa distinção entre o mundo interior e o mundo exterior, né? Então agora, com o eu real definitivo, na medida em que o princípio do prazer ele vai cedendo espaço para outro princípio, que é o da realidade, né? O que essa criança, né? Gente, eu estou usando o tempo todo o termo sujeito, lembrando que não é uma terminologia freudiana, tá? É uma terminologia lacaniana. Uhum. Mas, né, o sujeito, né? O que o sujeito vai fazer na realidade, agora, operar a partir dessa distinção entre aquilo que está presente no mundo interno, aquilo que está presente no mundo externo. Então, a oposição entre o subjetivo e o objetivo, ela não existe desde o início, né? No começo, não existe essa oposição. Está tudo junto e misturado, né? Essa oposição ela vai se estabelecendo na medida em que uma certa operação do pensar, que o caráter alucinatório vai cedendo, né? E a criança vai estabelecendo essa distinção entre o eu e o outro, entre aquilo que é alucinatório, aquilo que é alucinado e aquilo que existe na realidade, aquilo que é o mundo interno, aquilo que é o mundo externo. Essa oposição, ela vai se estabelecendo. Por isso que, lembra que nós começamos lá, né, Freud dizendo, olha, você trazer para o sujeito uma informação, um conhecimento, que toca apenas do ponto de vista intelectual, aquilo que diz respeito à resolução do seu sintoma, tem pouco efeito. Porque o afetivo é separado do intelectual. Ou seja, o afeto é separado da representação. Deixa eu só aceitar mais um aqui que está batendo na porta. Alderon, isso. Oi, Alderon. Beleza, João também, né?
Mas, continuando, né, Freud não diz, né, assim, muito claramente, né, mas está muito marcado no texto dele, né, que o pensar é decorrente desse processo que vai transformando o eu prazer, como ele está colocando, em eu real. Então, na medida em que o sujeito vai fazendo isso, estabelecendo a distinção entre aquilo que é o eu e o outro, aquilo que é interno e externo, à medida em que ele vai introjetando e expulsando, e essa operação vai se dando, vai construindo, né, isso que a gente chamaria de pensar, né, vai sendo construído a partir desse momento em que o prazer, o eu prazer, vai cedendo para o eu realidade, né? Então, assim, quem trabalha com educação infantil vê isso muito, né? Assim, como que as crianças, né, como que a escola tem um pouco dessa função, né, de fazer com que esse deslocamento do eu prazer para o eu realidade, ele ajuda a criança no seu processo de construção do pensamento, né? Então, assim, na medida que a criança vai se separando do pai, da mãe, vai se separando desse meio mais familiar, indo para esse meio mais estranho, ela vai cedendo, né? Porque sempre tem uma perda, né? Ela vai cedendo alguma coisa desse aspecto afetivo, vai transformando essa perda em luto e transformando esse luto também em algum processo de conhecimento. Né? Mais ou menos isso que Freud está dizendo, né? Por isso que Freud fala que nesse processo todo de transformar o eu prazer em o eu realidade, a educação, no sentido mais amplo, né, não no sentido restrito, escolar, né, a educação tem um caráter fundamental, né, nesse sentido. E aí, para já a gente já está chegando quase, né, nos finalmente, na relação entre encontro e reencontro, o que Freud vai dizer? Né? Que o pensar, ele reproduz no imaginar aquilo que já foi uma vez percebido. Que é o que Freud já diz, né? Que na realidade o encontro, e o Lacan reitera isso, né? Mais especificamente ainda lá no Seminário 4, né? O encontro que a gente tem com o objeto, na realidade é um reencontro. Aquele objeto que um dia eu estive com ele, e ele foi perdido, e no dizer de Freud, né, irremediavelmente perdido, na medida em que eu, novamente, tenho um encontro com o objeto, aquilo me toca de alguma maneira, por isso a ideia lá, né, que a gente tinha colocado no início, né, lá do rapaz relatando, não é minha mãe, por isso que aquele encontro, né, e faz com que ele negue isso, né, não é a minha mãe, só afirma esse caráter de reencontro com o objeto. Por isso que Freud diz, do ponto de vista da clínica, o que você faz? No caso de uma negativa, despreza a negativa e fica só com o conteúdo geral que ele trouxe. Mãe. Então, o encontro aqui na realidade, ele é um reencontro, né? Ou seja, podemos imaginar algo sem que ele precise estar presente no mundo externo, né? Tal, isso aí a filosofia trabalha muito bem nessas questões, né? E tal, as teorias do conhecimento vão trazendo isso, né? E, como Freud vai dizendo, com as modificações das representações, deslocamento, condensação, porque é isso que vai permitir com que aquilo que foi recalcado, ele reapareça na consciência, né? A gente tem que sempre lembrar disso, aquilo que a gente colocado no começo, né? Quem está chegando agora, né? Esses elementos que foram retirados do campo da consciência pela operação do recalque, eles voltam à consciência, né? Por exemplo, através da negativa, que eu posso negar a existência de um objeto, mas quando eu nego, eu estou afirmando, né, que essa operação intelectual, né, dá negativo para dizer não é a minha mãe, né, eu não te desejo, né, eu não minto, como diz o Lacan, né, ele vai colocar lá, eu não minto, né, aí tem uma verdade ou tem uma mentira, né, quando o sujeito faz o enunciado desse jeito, né, eu não minto, né, então assim, quando o sujeito nega, alguma coisa se afirma ali, mas também com outras modificações das representações, como o deslocamento, a condensação, estão presentes, né, na experiência do sonho. Né? Esta tarefa de reencontrar, então é aquilo que eu estou dizendo, né, esse encontro que eu tenho com o objeto, tanto em Freud quanto em Lacan, na realidade é um reencontro. Né? Não é alguma coisa nova que aparece ali, né? Mas é um reencontro. Né? Que é isso que, inclusive,
alimenta, do ponto de vista da fantasia, né, a repetição, né? A repetição. Você repete, repete. Por que que eu sempre me caso, me relaciono, namoro com mulheres desse jeito, com homens desse jeito? Por que que sempre nos meus empregos que eu arrumo, eu arranjo confusão, né? Mas lembra da operação de introjeção e expulsão. O outro é mal, então a culpa é sempre do outro, né? E que Freud vai dizer o quê? É um reencontro, né? Tem alguma coisa que se repete na sua vida e isso diz o seu modo de gozar, que é o que Lacan vai dizer, né? O primeiro, Freud vai dizendo, né, e mais imediato objetivo do teste de realidade não é encontrar na percepção real um objeto correspondente ao que foi imaginado, mas reencontrá-lo, certificar-se de que ele ainda permanece presente. Ou seja, o objeto continua presente, né, esse objeto. Aí, o que acontece? Esse teste de realidade, eu acho que eu vou andar só um pouquinho aqui, porque já está dando 1 hora, né, para a gente poder discutir. Então, nessa perda do objeto, como estou dizendo, na medida que isso vai acontecendo, né, é preciso perder alguma coisa e o sujeito tem que consentir com essa perda, né? Então, como eu estava dizendo, né, antes, né, desse início da operação de constituição do sujeito, a introjeção com a expulsão, com a Ausstoßung, que Freud vai dizer, ela é mais importante do que a introjeção. Ela é mais importante porque tem a ver com uma operação de perda, uma perda que se opera para o sujeito. A perda, vou usar um termo mais kleiniano, né, dessa relação simbiótica ou fusional que se estabelece com a mãe, com o outro materno, né, com o seio materno. É preciso perder isso, né? Mas essa perda do objeto, ela, como eu estou dizendo, ela é fundamental, o sujeito consentir com essa perda é fundamental para a constituição do sujeito. Então, o que a gente vai encontrar no texto, né, do Freud? Extensão negativa. A perda do objeto é condição para o surgimento do sujeito. Uma vez que a delimitação de fronteiras entre o campo subjetivo e o exterior, aquilo que é o eu, aquilo que é o outro, é condição indispensável para haver distinção entre a mera representação e a realidade do representado. Então é importante, inclusive, para poder localizar, o sujeito localizar, se trata de uma experiência alucinatória ou se é de uma mera representação, né? Então, tem a ver com isso. Então, a perda do objeto, ou consentir com a perda do objeto, ela é que opera na constituição do sujeito, né? Que a gente vai ver depois as formas, né, de negativa, né? Que Freud vai dizer aqui, ó. Então, a gente teria essas formas, a Verwerfung, com a Verneinung, e Ausstoßung. Então, o que Freud está dizendo? Está dizendo que a gente tem formas de negar e formas de afirmar. Essas formas de negar, elas orientam, do ponto de vista clínico, como que o sujeito se constituiu. E como que o sujeito respondeu a partir de um determinado lugar da sua condição subjetiva. Então, a Verwerfung seria uma operação primordial e característica da psicose, enquanto que a Verneinung seria da neurose, e a Ausstoßung seria também uma operação fundamental que estaria presente nos sujeitos neuróticos. Uma vez que na psicose, essa expulsão fundamental ou primordial, essa expulsão, ela não aconteceria. Como a ressalva. Alguns psicanalistas destacam a ideia da Ausstoßung primordial, ou da expulsão primordial, que ela também aconteceria na psicose. Né? Ou seja, que o sujeito, então, para ter acesso a essa dimensão pulsional, a esse sujeito pulsional que a gente está falando, né, ele precisa passar necessariamente pela Ausstoßung. Outros vão dizer que não. Né? Lacan não fala muito claramente dessa situação. Mas ele diz, lá no Seminário 3, né, das psicoses, que é a versão de 85, né, brasileira, né? O que o Lacan fala? É muito claro quando o Lacan está relendo esse texto do Freud. O Lacan diz, o que cai sob o golpe do recalque, retorna, pois o recalque e o retorno do recalcado são apenas o direito e o avesso de uma mesma coisa. Freud estava dizendo lá atrás, né? Ele estava dizendo, olha, só pode voltar para a consciência alguma coisa que está afirmada
mas sob forma de negativa. Não é a mãe. Não dá para voltar do mesmo jeito que foi, né? Então Lacan vai dizer, olha, só pode voltar, não é? O que cai sob o golpe do recalque retorna, pois o recalque e o retorno do recalcado são apenas o direito e o avesso de uma mesma coisa. Ou seja, aquilo que retornou é a mesma coisa, porém diferente, né? Fala igual, mas fala diferente, né? Igual aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, né? Tá falando igual, mas falando diferente, né? É a mesma coisa. E o Lacan continua. O que cai sob o golpe da Verwerfung tem uma sorte completamente diferente. Então, o Lacan está relendo esse texto do Freud para dizer para a gente isso. Que uma forma de negação, né, do recalque, ela não tem nada a ver com outra forma de negação que é a Verwerfung, como é traduzido por fora-clusão ou for-clusão. Ou seja, o que cai sob o golpe da Verwerfung tem uma sorte completamente diferente. E ele diz mais ainda, né? Tudo o que é recusado na ordem simbólica, no sentido da Verwerfung, reaparece no real. Ou seja, aquilo que foi recusado na ordem simbólica, que o início da simbolização tem a ver com essa operação, né, de afirmar e negar, introjetar e expulsar, aquilo que foi negado ali, no sentido da Verwerfung, reaparece no real. Por isso que Lacan vai dizer exatamente isso, né, da psicose, né? Aquilo que o sujeito, né, nega, né, ou que recusa, que é um termo mais pesado ainda, né? Aquilo que o sujeito recusa no simbólico, ele retorna no real, ou em algumas traduções também, do real. Né? Enquanto que na neurose, né, o que acontece, né? Aquilo que é negado retorna, né, como recalcado, né, do simbólico, né? E aí vem aquela questão, né, que eu estava já antecipando, né? Na Ostossung, nós temos uma negação em forma de uma expulsão, né? Então o sujeito introjeta, mas é preciso que haja uma expulsão. E Freud nos dá a entender, porque ele fala lá, né, no finalzinho do texto, para alguns sujeitos psicóticos, né, alguma coisa assim, né, uns tipos psicóticos e tal, ele nos dá essa abertura para a gente pensar nisso, né, se essa negação, né, essa expulsão, a Ostossung, ela seria típica da neurose. Então na psicose isso não ocorreria, porque a gente está pensando exatamente que na psicose existe essa dificuldade, ou essa dificuldade, não existe essa separação entre o eu e o outro. Entre aquilo que é interno e que é externo. Né? Tá lá. Outros vão apostar, como eu estava dizendo já antes, né, de que haveria uma negação primordial, que é aquilo que faz com que o sujeito entre na linguagem, né? Que entre na linguagem. Porque vamos lembrar disso, o psicótico, ele está fora do discurso, mas não está fora da linguagem, né? Ele está fora do discurso, mas não está fora da linguagem. Então, alguns vão dizer isso, né? É uma negação, né, que é típica da neurose. Freud dá esse entender para a gente no texto, porque ele vai dizer da psicose logo em seguida. Ou a gente teria uma negação primordial. Lacan não fala muito disso, não. Tá? Ele deixa a Ostossung de lado para pensar na Verwerfung, por exemplo, que é o mais fundamental para ele, né? E na Verdrängung, né? Que é do recalque, né? Então ele está pensando muito mais nisso. Então, para a gente já finalizar mesmo, né? O Die Vernunft não é um conceito, ou seja, a negativa, ela não é um conceito, como eu já tinha dito anteriormente, mas é uma operação que age sobre uma determinada frase. Não é a minha mãe, né? Para lembrar lá do texto, né? Não é a minha mãe. Ou seja, eu nego para afirmar. Por isso que é uma operação, né? E depois os linguistas vão ajudar a gente. Então é uma negação, né? Ou seja, eu estou negando para fazer com que o objeto se presentifique. Mas o que eu faço quando eu nego? Eu tomo uma distância afetiva daquilo e permanece só intelectual. Por isso que é possível que isso volte ao campo da consciência. Porque se o afetivo aparecer de novo, vem todo o sofrimento, o mal-estar, o sintoma que isso gera, né? O recalque se opera novamente, né? Vamos lembrar que o recalque é essa separação entre o afeto e a representação, né? De alguma
ideia que seja incompatível com o campo da consciência. Então, separa, né? Deve-se distinguir, né, a negação, essa negação que Freud está dizendo no texto, né, a Verneinung, da denegação, que é uma outra coisa que a gente não vai ficar muito discutindo aqui, né, mas o Freud faz essa distinção, por isso que eu disse, né, ele usa termos, né, do alemão que são muito preciosos, né, então não é à toa que ele está usando os termos, e a negação, ela é uma suspensão do recalque. Então, suspende o recalque. E não o quê? Uma eliminação. Ou uma espécie de desrecalcamento, né? Ela é uma suspensão, como acontece, por exemplo, no xiste, como acontece no sonho, né? Então, tem uma suspensão aí, né, do recalque, né? Mas não quer dizer que o recalque foi eliminado. Então, quando eu falo não é a minha mãe, como eu disse, né? Eu tomo uma distância negando, tomo uma distância do ponto de vista afetivo, trazendo aquilo tão somente do ponto de vista intelectual, que é a suspensão do recalque, né, para que isso apareça no campo da consciência. Né? O ato falho, o idem, você tem uma suspensão do recalque, mas você não eliminou o recalque, né? Ou seja, há uma suspensão mantendo e conservando o recalque, que é aí que eu estava dizendo, que eu tinha antecipado, né, que o termo que o Freud utiliza aqui é o Aufbang, que é um termo que ele salvo engano, eu não sei se acho que é do Hegel que ele retoma que ele retira esse termo, né? Porque no alemão esse termo ele tem esse caráter assim, né? Dúbio, ao mesmo tempo de falar de suspensão, de manutenção, né? E dá essa ideia também da presença, ausência, né? E tal, né? Então, Freud fala, não, na verdade, você não elimina o recalque, você suspende o recalque. É uma espécie de suspensão temporária do recalque. É uma autorização, né? Uma vez que a defesa ela falha, ela autoriza que alguma coisa apareça no campo da consciência igual, mas diferente, né? E aí eu trouxe algumas dicas de leitura que tem a ver com isso, né? Assim, que alguns que eu revisitei, outros a gente já trabalhou aqui, né? Por exemplo, as neuropsicoses de defesa, que é um texto que já foi trabalhado no Lições Introdutórias, acho que foi a Raquel, né, a Raquel Adeodato que trabalhou, que aí Freud vai fazer essa distinção entre a neurose e a psicose, né, vai falar que na psicose é uma defesa muito mais exitosa, né, muito mais exitosa do que na neurose, né, porque realmente, assim, elimina-se por completo, né. Esse texto do Freud que a gente trabalhou, né, de 1925, a negativa. Tem esse texto que eu falei do Jean Hippolyte, né, que está lá nos escritos, que é um comentário falado sobre a Verneinung, e tem a resposta que o Lacan dá ao Jean Hippolyte, né, que é importante, quem quiser se dedicar a isso depois, né, é importante. E também tem o seminário 3 do Lacan, as psicoses, quando o Lacan fala lá da Verwerfung, né, e o seminário 5, as formações inconscientes, que Lacan retoma isso. Quer dizer, seminário 3, 4 e 5, eles estão essencialmente conectados. Não que os outros não estejam, né? Mas esses três estão trabalhando isso, né? O que tem a ver, como que se opera, como é que se dá a distinção entre sujeito e objeto, qual que é a relação que o sujeito estabelece com o objeto. E o que isso tem a ver com aquilo que a gente chama de as posições do sujeito do ponto de vista estrutural. Se trata de uma neurose, se trata de uma psicose, né, e quais são os efeitos que isso tem sobre a saída que o sujeito encontra frente a essa negação que ele faz. Certo? Gente, então é isso. Entrou alguém aqui, a Josiane.